numa igreja que ama Cristo, eu quero falar sobre Cristo. O que significa ter comunhão com Jesus? O que significa ter comunhão com Jesus? É preciso entender que sua comunhão com qualquer pessoa, minha comunhão com qualquer pessoa, terá características, resultará em algumas decisões, facetas do ministério de Cristo, propriedades do ministério de Cristo, precisam ser realidade na vida daqueles que amam Jesus, na vida daqueles que cantam 2, 3 horas para Jesus, na vida daqueles que estudam 3, 4 horas sobre Cristo. É preciso refletir as doutrinas basilares da vida de Cristo. É bom viajarmos à Terra Santa, é bom nos alegrarmos pela Páscoa, é legal participarmos das cantatas, tanto de Natal quanto da Semana Santa, da Paixão de Cristo. Mas será que isso é cristocentrismo? É legal pregarmos no Antigo Testamento e terminarmos a pregação no Novo Testamento, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Apesar de divergirmos se Cristo é a espiral hermenêutica de toda a Bíblia, ninguém aqui duvida de que Jesus é aquele para a qual a Bíblia aponta. Ela está construída sobre 4 bases: criação, queda, redenção, glorificação. Criação, Jesus estava criando todas as coisas. Queda, na queda, Jesus foi apresentado como solução, a semente da mulher. Redenção, só há salvação em Jesus. E glorificação, todas as coisas serão glorificadas na sua vinda. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Mas será que saber disso significa ter comunhão com Cristo? Saber isso, pregar isso, cantar isso, ou estudar uma teologia baseada nesses 4 fundamentos, me torna alguém cristocêntrico? Cantar música sobre Cristo 2, 3 horas e ir para casa me torna cristocêntrico porque num culto eu falei de Cristo? É óbvio que não. A vida cristocêntrica é uma vida cultica. E quando eu digo uma vida cultica, eu estou falando sobre um estilo de vida pela qual eu vivo, eu demonstro Cristo. Mas antes de demonstrar que é para o outro, eu vivo. E não há um esforço, não há uma técnica, porque não é uma arte, não é uma exibição, é algo natural. Por isso que Jesus diz que Ele é vida, porque vida você simplesmente vive, simplesmente exerce. Vida não é técnica, não é arte, não é método, não é exibição, é simplesmente ser. Quando eu tenho intimidade com Cristo, eu tenho a vida de Cristo. E a vida de Cristo para a humanidade passa, no mínimo, há várias, mas no mínimo, pelos 3 pontos que eu quero mostrar para vocês aqui. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão intelectual com a encarnação. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão de prática com a palavra de Cristo. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu tenho comunhão de caráter com
com a santidade de Cristo. Se tenho comunhão com Cristo, eu preciso ter comunhão com a encarnação de Cristo. Em que sentido? Primeiro eu falo de modo teórico, depois a gente aplica. Isaías capítulo 7, versículo 14, veja a profecia: o Senhor vos dará um sinal, disse Isaías, eis que a virgem conceberá, engravidará e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Virgem, conceber é milagre, é fora do comum. Precisamos desde já guardar isso. Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz que quando Jesus encarnou, quando Jesus desceu, quando Jesus esteve entre nós, ele disse ao Pai as seguintes palavras em oração: sacrifício e oferta não quiseste. Esse sacrifício e oferta que o Pai não quis, nas palavras de Jesus, são os sacrifícios do Antigo Testamento usados para a cobertura de pecados. É nesse sentido que Jesus ora: ofertas e sacrifícios para cobrir pecados. O Pai não quis mais esse sistema, pois me enviou não para cobrir o pecado, mas para remover o pecado. É nesse sentido que ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste. Agora, mas para mim preparaste um corpo, porque Jesus foi sempre um com o Pai, sempre Deus. Há um mistério na encarnação de Cristo, pois o seu corpo humano não é um corpo eterno antes da encarnação. Veja o que diz João 1,14: o verbo, a palavra, a expressão divina se fez carne. Se fez carne. Carne aqui é se fez corpo humano.